Paz do Senhor, tias do Departamento Infantil, eu me chamo Cálita, sou da AD Cidade Nova. E hoje eu vim aqui trazer um pouquinho sobre a nossa aula número 2 do nosso módulo Discípulos Kids. A nossa aula de número 2, ela vai falar sobre louvor e adoração. Algo que eu amo, né? Você vai ensinar para a criança nessa aula algo resumido sobre a diferença de louvor e adoração. Primeiramente, para te receber as crianças, como essa é uma aula animada, que vai falar sobre louvor, sobre entoar louvores ao Senhor, você tem que receber a criança super animada. Então não adianta você, oi crianças, bem-vinda. Não, você tem que vir bem animada, bem-vindas crianças, sejam muito bem-vindas. Se possível, decore a sua sala, botem notas de música pela sala, porque nessa aula ela vai ser uma aula... Ela vai ser uma aula mais prática. Vocês vão ver que eu não vou focar muito em questão teóricas, vai ser uma aula prática, para as crianças poderem aprender na prática o que é louvor e o que é adoração. Para a memorização do versículo, eu trouxe 2 atividades. Você vê o que se encaixa melhor para você. A primeira que eu tenho, que a Grace vai disponibilizar para vocês, é uma música. Ela é o versículo cantado. Então a música eu vou disponibilizar o link para vocês. Vocês botam as crianças para cantar. Ela é uma música que ela vai repetir só o versículo que a gente vai trabalhar, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é esse versículo que o hino vai falar. Você vai ver que no hino o versículo ele tá um pouquinho diferente do que vem no nosso módulo, porque ele tá numa tradução mais fácil para a criança entender. Porque o nosso versículo aqui está um pouquinho comprido. Então os pequenininhos vão ter um pouco de dificuldade para decorar. Mas é o mesmo contexto, não foi mudado a palavra é a mesma, só numa versão mais simplificada para as crianças entenderem. E tu vai ver que enquanto você for louvando esse hino, quando acabar o louvor é curtinho, as crianças já vão ter decorado o versículo que elas estão trabalhando. Então vai ser bem prático, elas vão aprender na prática como é que é, e tudo combinando com o nosso tema de louvor e adoração. A outra atividade que eu trouxe, se você quiser fazer algo ainda mais animado, mais divertido, é a nossa clássica caixa da surpresa, né? Vamos se botar assim. Aqui dentro tem várias funções. Você lê o versículo com as crianças nessa linha, e aí você bota cada criança para tirar um papelzinho. Você faz um sorteio e tira. Batendo palma. Então a criança, ela vai repetir o versículo batendo palma, num ritmo que ela achar melhor, mas falando o versículo. Vamos tirar um outro. Abraçado com um colega. Ali, a criança, ela vai escolher alguém da turminha, ela vai se abraçar e os dois vão repetir o versículo. E ali tem várias outras funções. Tem pulando, correndo. Eu vou disponibilizar para a Grace também. Tem assoviando. Então, ela pode cantarolar o versículo assoviando. Então, são funções para ela fazer e ela vai decorar o versículo que ela aprendeu ali naquela aula. Com esses 2, se você quiser fazer os 2 ou quiser fazer só um, eu tenho certeza que quando você terminar esse momento, a criança ela já vai estar com o versículo praticamente 80% já decorado. E no decorrer da aula, você pode ir pedindo para eles ir repetindo mais vezes, que quando a aula acabar, eles já vão estar com o versículo na ponta da língua. Para entrar na introdução da história, você pode usar o próprio desafio que no final eu vou estar falando para vocês, para estar fazendo com as crianças. Eu trouxe aqui, eu não recriei para poder explicar para vocês como fazer. Você pode simplesmente imprimir um cubo, colar e fazer um cubozinho e brincar com as crianças. Ou você pode pegar uma caixa quadrada ou o que você achar melhor. Você vai colar os desenhos que tem ali, que também vou mandar coloridinho para vocês. E vocês podem estar fazendo na sala com eles, ensinando para eles que existem várias formas de adorar, de louvar a Deus. Não só de uma forma. Então, nesse arquivo, você vai ver que você pode adorar a Deus batendo palmas, você pode dançando com os pés, você pode adorar a Ele dando elogios, gritando, oh glória! Tem várias maneiras, declarando gratidão. Tem várias maneiras que você pode adorar a Deus. Então você pode fazer essa dinâmica com eles. Eles jogam o dado, aonde cair, a turma inteira faz. Que ali você vai estar explicando para ele qual é a diferença de adoração e de louvor. Eu trouxe aqui uma arte que eu fiz, que você pode estar imprimindo, que é uma maneira bem fácil da criança entender qual que é a diferença de louvor e adoração.
Porque na cabeça da criança, quando ela escuta louvor e adoração, ela imagina que é a mesma coisa. Pode ser parecido, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala de louvor, a gente está agradecendo pelo que o Senhor faz. O que Ele faz por nós. Então, tudo que Ele nos disponibiliza, que Ele é maravilhoso, o que Ele faz por nós, a gente vai fazer em forma de louvor. Então, quando nós louvamos um hino, agradecendo pelo que Ele faz por nós, isso é um louvor. Agora, quando a gente vai fazer uma adoração, a gente está agradecendo, a gente está levando a gratidão pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então, quando você quiser agradecer por alguma coisa que Ele fez por você, que Ele te deu, você vai entoar louvores ao Senhor. Agora, se você quiser agradecer apenas pelo fato do Senhor existir, pelo fato de Ele ser maravilhoso, aí é a adoração. É quando você entrega aquele melhor que você tem de você para Ele. E ali você está só agradecendo pelo fato de Ele existir, pelo fato de Ele ser grandioso, pelo fato de ele ser o que Ele é. E ali, nesse momento de adoração, você vai se entregar para Ele, vai dizer: Senhor, eu entrego o meu coração para Ti, eu entrego a minha vida para Ti, e ali é o momento de adoração. E nessa aula, você vai explicar para ele, para a criança, o que é louvor e o que é adoração, para elas entenderem que quando elas estiverem entoando algum louvor ou uma adoração, cantando uma canção da igreja, assim, né? Ela vai conseguir decifrar quando ela está louvando e quando ela está adorando a Deus. No decorrer dessa história, porque o nosso módulo ela não tem uma história fixa. Há uma história que apareceu na Bíblia. Ela é mais uma explicação da diferença de louvor e adoração. Porém, no meio dessa explicação, você vai perceber que ela vai citar algumas passagens da Bíblia. Então, aqui eu trouxe a minha Bíblia. E quando você chegar ali, você vai começar para as crianças. Então, crianças, a gente aprendeu um pouquinho sobre louvor, sobre adoração. Mas existe algumas pessoas na Bíblia que entoaram louvores ao Senhor, que entoaram adoração ao Senhor. E crianças, vocês sabiam que o louvor e a adoração, ela quebra cadeias, ela destrói prisões, ela nos livra do inimigo. O inimigo, ele não gosta da adoração porque ele tem medo da adoração, ele tem medo do louvor. E ali você vai começar a falar para a criança que quando ela está louvando, quando ela está adorando, o inimigo não quer ficar perto, ele não quer porque ele não gosta disso. E aí você vai explicar para elas que existem dois personagens na Bíblia que eles derrotaram cadeias, eles derrotaram o inimigo através do louvor e da adoração. Aí eu tenho aqui a minha Bíblia, você pode fazer uma caixa, você pode fazer o que você tiver aí na sua mão. Você tem que usar a criatividade. Não se prenda a EVA, a material, recursos caros, não. Você pode fazer com o que você tem em casa. Ai, tia Cálita, eu não tenho um EVA, eu não tenho uma caixa. Você pode pegar um pote, pinta aquele pote, bota um tecido ou uma sacola, pega uma sacola de papelão, uma sacola de tecido bonita, coloca dentro da sacola. Meninas, aqui é só uma caixa de papelão, que eu imprimi alguns pontos de interrogação, colei e já virou uma caixa de curiosidade. Então não se prenda a materiais caros, a coisas sofisticadas. As crianças, elas não precisam de coisas muito grandiosas. Elas são curiosas, elas têm imaginação. Então com pouca coisa você consegue trazer a atenção da criança. Então nessa minha Bíblia eu trouxe alguns itens para poder remeter às duas pessoas que citam ali no texto. Eu trouxe aqui uma harpa. Eu fiz de caixa de sapato, é papelão. Eu apenas recortei, eu vou mandar o molde para vocês, e coloquei barbante. E virou uma harpa. Quem é que tocava uma harpa? Será que você lembra? Crianças, você lembra quem que tocava uma harpa? E você pode perguntar para as crianças, e ali você vai falar sobre Davi. Que Saul, naquela época, ele sofria com atormentos na mente dele, e Davi, quando ele tocava sua harpa, ele acalmava o coração do rei Saul, ele acalmava o coração dele, e toda aquela coisa, aquele tormento, ia embora através do louvor de Davi. Enquanto Davi tocava, enquanto Davi dedilhava sua harpa, os inimigos saíam tudo do rei Saul e ele não ficava mais atormentado.
E ali você pode ir explicando para a criança. Aí depois você pode tirar também. O que é isso, crianças? É uma corrente! Quem será que está preso? Aí você pode fazer uma pergunta. Será que alguém estava preso? E aí ali a gente vai falar sobre Paulo e Silas. Que Paulo e Silas estavam presos na prisão. E o que eles fizeram? Eles começaram a entoar louvores ao Senhor. Eles começaram a adorar. E enquanto eles adoravam, um grande terremoto aconteceu. E as cadeias se abriram, as correntes se quebraram. E ali você pode ensinar que enquanto eles adoravam, as correntes se quebravam. E você quebra a corrente. Pode fazer de papel, eu fiz GVA. Mas você pode fazer de papel pardo, de qualquer coisa. E você encena, você faz mesmo aquela dramática. Que enquanto eles adoravam, correntes se quebravam. E você quebra a corrente e as crianças vão ficar assim, nossa, pelo fato só de você ter rasgado a corrente. Porque a criança, ela gosta disso. E ali você vai explicando para eles sobre a diferença de louvor, de adoração. Eu trouxe também para vocês poderem fixar um pouco mais na mente das crianças, após as histórias, duas atividades que você pode estar fazendo com ele na salinha. A primeira, com os menorzinhos, você pode estar confeccionando um microfone para eles adorarem em casa, eles louvarem em casa. Isso aqui é um rolinho de papel higiênico, uma bolinha de papel, que eu coloquei um papel alumínio e decorei. Você pode fazer com eles na salinha. Você monta, já deixa... Se você quiser ser um pouco mais rápido, você só bota o rolinho de papel higiênico e cola a bolinha. E eles podem decorar, eles podem pintar, eles podem colar, fazer papéis coladinhos. E eles podem decorar. E vira um microfone para eles cantarem em casa, para eles louvarem em casa. Com os maiorzinhos, que às vezes eles já estão numa idade que eles não querem mais fazer esse tipo de coisa, você pode fazer aquela brincadeira que todo mundo já fez. Você fala uma palavra e eles têm que cantar uma música. Então, o que você pode fazer? Você pode trazer isso como um momento de adoração. Você traz palavras como Salvador, como maravilhoso, grandioso. E aí as crianças elas vão lembrar, eu sei de uma música. E aí a música que tiver aquela palavra, todas as crianças cantam junto. E ali já vai se tornar um momento de adoração ao Senhor. Porque daí ela vai cantar, as crianças vão cantar junto. Aí vem outra palavra, uma canta e todo mundo canta junto. E ali você já vai mostrar para eles como é um momento de adoração. Nunca se esqueça de trazer também um momento espiritual para sua aula. Às vezes a gente foca tanto em fazer materiais, em preparar uma boa dinâmica, em preparar um bom recurso, só que às vezes a gente esquece do principal, que é trazer um momento espiritual para dentro dessa linha. As nossas crianças têm que aprender que louvor, adoração, sentir a presença de Deus não é só lá dentro da igreja. Dentro da sala das crianças, elas também podem ter um momento. Às vezes as nossas crianças elas estão muito presas em congresso. Ai, no congresso eu vou ser batizada, no congresso eu vou ser usada, no congresso eu vou chorar. Eu vou te dar um exemplo que nós estamos fazendo lá na nossa congregação, na Cidade Nova, e tem dado muito certo. Toda aula, antes de finalizar, pelo menos uns 10 minutos antes de a gente finalizar tudo, de guardar e mandar e colocar eles para dentro da igreja, nós fazemos um momento de oração, um momento de adoração. O que nós fazemos? Nós apagamos as luzes da salinha, deixamos meia luz, né? Uma luz bem baixinha. Se você não tem como fazer isso, você pode apagar a luz, pega o seu celular, liga a lanterna do celular e deixa ela em cima da mesa, que só vai ficar aquela luzinha bem baixinha ambiente. Você pode colocar as crianças de joelho, ou mesmo dar as mãos. Coloque uma música de adoração. Aquela música que engrandeça o nome do Senhor. Não aquela música de vitória e você vai ganhar e você vai ter. Não, aquela música que entoa uma adoração de verdade para o Senhor. E com aquela música baixinha, você vai ministrando sobre as crianças. Você vai orando sobre eles. Às vezes, no começo, vai ser difícil. Porque no começo, às vezes, vai ter uma criança ou outra que vai ficar dispersa. Só que eles vão criar aquilo como rotina. Então, você vai perceber que no decorrer do tempo, as crianças elas vão ter aquele momento como realmente um momento de adoração com o Senhor. E nós, lá na Cidade Nova, temos vivido momentos extraordinários de ver crianças realmente chorando, sentindo a presença de Deus. Então eu convido a você, professor, a fazer também na sua salinha. Experimente fazer também.
Baixa a luz, coloca um louvor de adoração baixinho e ali você começa a ministrar uma adoração ao Senhor junto com as crianças. Vai impondo as mãos, vai orando. No decorrer da adoração, você até pode louvar um hino de adoração, dizer que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é glorioso. E eu tenho por certo que a presença de Deus vai se fazer presente naquele lugar. Nós não somos apenas pessoas que vão para lá para a salinha para encher, para poder encher a barriga das crianças com a palavra. Não, nós somos missionários da palavra de Deus na vida das nossas crianças. Então nós temos que trazer eles para perto de Cristo. Esse é o meu dever e o seu dever. Então tire esse momento para fazer isso com ele. Dobra o joelho, impõe as mãos e vai adorando com eles, que eles vão criar hábito. E quando você perceber, você vai receber mensagem de pais, de mães, que as crianças estão fazendo isso em casa. Teste na sua congregação, eu tenho certeza que você vai ter grandes notícias. E, por último, quando você estiver finalizando a sua aula, você não pode esquecer do desafio da semana, que é do nosso podcast. Ali, o desafio da semana é aquele dado que eu falei para vocês, sabe? Aquele dado que a gente fez nessa linha. Então, eles vão confeccionar em casa com os pais. Eles vão receber o arquivo, você pode dar já impresso para eles levarem, ou você pode mandar o arquivo para os pais. E lá junto, ou você pode mandar em preto e branco para eles pintarem em casa, ou se você quiser, você pode fazer um momento de eles pintarem também nessa linha. Eles vão montar um cubo em casa, junto com os pais. E todo dia, antes de dormir, eles vão jogar aquele cubo. E aonde cair, é como eles vão ter que fazer a adoração deles. Ah, caiu no silêncio do coração. Ai, tia, como que eu vou fazer essa adoração no silêncio do coração? Ele vai simplesmente ficar quietinho, mas do fundo do coração dele ele vai engrandecer o Senhor. Ele vai dar o melhor dele para o Senhor. Ah, caiu na palma. Então ele e a família, eles vão bater palmas e adorar ao Senhor com as suas palmas. Eles vão render elogios ao Senhor. Senhor, tu é grande, tu é maravilhoso, tu é poderoso. E assim, durante a semana, eles vão estar jogando e eles vão estar aprendendo que adorar a Deus não é só subir no púlpito, pegar um microfone e louvar um hino. Não, adorar a Deus é com os nossos gestos, é com a nossa alma, é batendo palma, é dançando. E eles vão aprender que cada detalhe do corpo deles, cada coisinha adora o Senhor da sua maneira. Eu espero que eu tenha ajudado você a poder se aprofundar mais um pouquinho dessa aula. E não se prenda apenas só nisso. Peça para o Espírito Santo também te capacitar. Use isso aqui como um exemplo. Às vezes a sua mente, o Espírito Santo, ele pode te ajudar a aperfeiçoar isso aqui. Então não se prenda só nisso aqui. Peça para o Espírito Santo te capacitar. Amém? Deus abençoe e eu espero que tenha ajudado.